Quando Deus criou o mundo, a primeira coisa que ele fez foi colocar ordem no caos. E ele disse: luz para onde há trevas, direção aonde há vazio, vida aonde há desordem. Mas ainda hoje, quando Deus assume o governo de uma vida, a ordem começa a voltar. אבינו שבשמיים יתקדש שמך. Bem-vindos ao Devocional ISC. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você. Nós estamos falando hoje e vamos entender quando Deus governa, aquilo que estava perdido começa a encontrar a direção. Porque o reino de Deus não produz confusão, o reino produz ordem. Nele tudo subsiste. Colossenses capítulo 1, versículo 17. As evidências do governo de Deus é a ordem que ele estabelece. Porque Deus nunca trabalha através do caos. Desde o princípio, ele transforma a desordem em propósito. Muitas vezes existem áreas da nossa vida completamente desalinhadas. A emoção, o pensamento, as decisões, o relacionamento, as prioridades. Isso tudo produz desgaste, produz confusão, ansiedade, insegurança, instabilidade. Porque aquilo que está fora da ordem rouba a nossa energia, rouba a nossa paz, rouba a nossa direção. Mas quando Deus assume o governo da nossa vida, algo começa a mudar. Aquilo que estava perdido começa a encontrar direção. Aquilo que estava desalinhado começa a ser ajustado. Aquilo que estava enfraquecido começa a ser fortalecido. Talvez você hoje esteja numa estação em que a sua área parece confusa, sem resposta, sem clareza, sem rumo. Mas a presença de Deus possui uma característica: ela organiza. Deus não apenas toca emoções, Ele reorganiza as estruturas, Ele coloca em ordem o que estava fora do lugar. Muitas vezes o problema não é falta de capacidade, nem é falta de recurso ou nem de oportunidade. O problema é a ausência do governo de Deus. Porque aquilo que não entregamos a Deus continua tentando funcionar sozinho. Talvez exista área da sua vida que ainda permaneçam desorganizada, porque Deus ainda não recebeu acesso completo sobre ela. Mas o reino de Deus governa. A presença traz direção, a sabedoria traz clareza, a paz começa a ocupar o lugar da confusão. Mesmo que o processo não seja instantâneo, o céu começa lentamente a colocar tudo em ordem. Deus não precisa fazer tudo de uma só vez, mas quando Ele assume o governo, o caos começa a perder o espaço. Porque onde Deus reina, a ordem começa a encontrar caminho. Vamos orar? Senhor meu Deus, começa, Senhor, a organizar a minha vida e a vida daqueles que estão ouvindo. Começa, Senhor, a tirar as confusões. Começa, Senhor, a tirar aquilo que não pertence a Ti, aquilo que nos atrapalha, tudo que está fora de ordem, fora de lugar, que o Senhor possa começar a organizar, porque o Senhor é quem controla a nossa vida. O Senhor vai nos dar direção, nos organizar para que tudo seja de conforme a sua vontade. Porque o Senhor é um Deus perfeito. E nisso nós acreditamos e depositamos a nossa esperança. Muito obrigado. Antes de finalizar, eu quero deixar um lembretezinho que diz assim: o reino não produz desordem. O reino organiza aquilo que está perdido.
porque quando Deus governa, a ordem começa a voltar. Um abraço a todos. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor.